Olá, nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Ei, Pode Falar, que aqui o assunto é você. E a nossa intenção é que esse podcast seja missionário, seja um exemplo e seja a resposta de Deus para a sua vida. E nós estamos hoje recebendo a nossa querida amiga, a Estefânia. E ela é uma empreendedora de multimarcas e veio aqui falar conosco não só sobre as marcas que ela representa, mas também sobre a vida dela. E vamos conhecê-la mais um pouquinho. Seja bem-vinda, Estefânia. Obrigada, Andréia. E que nossa conversa seja conduzida por Deus. Amém. Que o Espírito Santo esteja com a gente. Amém. Então, a nossa pergunta habitual, a primeira pergunta. Onde Deus encontrou você, Estefânia? Acho que eu creio completamente que Deus tem propósito na minha vida desde a minha formação, né? Eu venho de um lar cristão, então sou filha de pastor, meu pai é pastor. E a gente foi criado no Evangelho, né? E é interessante que muita gente costuma falar e dar nos seus testemunhos aquele, o dia X, né, que aconteceu, a conversão. É verdade. E muita gente tem isso como uma coisa assim, é inesquecível, não tem como. Eu não tenho o dia X, sabe? Mas eu creio que em mim foi uma construção primeiro do ensino o menino no caminho que tem que andar. Sim. E quando eu comecei a ter consciência, eu comecei a ter que fazer as minhas escolhas. Certo. E aí, é aí que eu acredito que foi a minha conversão genuína. Foi quando Deus me, de alguma forma, né, tocou no meu coração para que eu tivesse o desejo em todas as minhas decisões pedir para ele a condução, né? Então, assim, desde muito nova, eu tenho essa consciência, se for da vontade de Deus. Só que aconteceram 2 episódios que eu acredito que realmente fizeram que aí foi uma experiência, né? E essas são as experiências que fazem a diferença. Eu tinha consciência, mas aproximadamente com 12 anos eu fui uma criança doente no sentido de bronquite asmática, então eu ficava internada. Nossa, ninguém merece. Minha bronquite e asma, né? Passou a se desenvolver depois dos 16 anos. O meu já foi o contrário. Eu fui uma criança asmática e fui curada, né? Fui crescendo e passou. Glória a Deus. E aí, eu lembro de um episódio que aconteceu na minha escola. Hoje a gente tem a palavra bullying, né? Mas na época não tinha. Mas na escola, eu sofri o famoso bullying atual com uma professora, né? Que a professora falava que se eu quisesse eu ia ser curada e tal. E ela costumava me colocar de castigo, porque ela falava que eu dava crise de respiratória de propósito, pra poder, sabe? Essas coisas assim. E isso me deixava muito mal. Uma vez eu fiquei de castigo atrás da porta mesmo, sabe? Na frente dos coleguinhas e tal. Aí que a crise veio maior ainda. Mas teve uma segunda que foi na igreja e é tão interessante. Eu né, peço licença para falar sobre isso. Eu sou adepta à igreja, eu acho que nós temos que estar dentro da igreja. Mas a igreja, ela é um laboratório e ela é um hospital. E é feito de pessoas. Então, assim, existem pessoas para abençoar, mas também existem aquelas pessoas para nos provar. Verdade, né? Verdade. E aí, eu adolescente, eu lembro, eu tava subindo a escada e eu não tava conseguindo subir a escada, que me deu crise de falta de ar. E eu tava assim, passou uma senhora já da igreja lá e falou assim, menina, ser filha de pastor não traz salvação não, viu? Eu falei assim, não tô entendendo, já passando mal, sabe? Não entendi nada. Ela falou assim, você só tem esse negócio aí porque você não tem fé. O dia que você tiver fé, você vai ser curada. E eu sabia o tanto que aquilo me fazia mal. E não é uma opção, é uma doença, né? E Deus cura se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não vai curar. E Ele vai usar a doença, ou seja lá o que Ele tiver permitindo, para bênção de alguma forma. É verdade. Mas eu lembro que aquilo me marcou tanto, porque eu já tinha acontecido há pouco tempo um negócio na escola. E eu sentei na escada e comecei a chorar muito. E chorei. E naquele dia eu falei com Deus. Eu falei, Deus, por favor, eu não aceito mais isso. Eu não quero mais sentir falta de ar. Eu tô te pedindo misericórdia. Só que é aquilo, né? A palavra fala que se a gente não souber pedir, né? Deus concede aquilo que a gente pede. E naquele momento, eu falei assim, Deus manda pra qualquer lugar do meu corpo, mas tira do meu pulmão. Em vez de eu mandar jogar embora, né? Não, a minha oração foi essa. E interessante, alguns falam coincidência, mas eu acredito que foi uma experiência minha com Deus. A partir daquele momento, eu nunca mais fiquei internada por causa da asma. Mas eu comecei a ter uma dermatite na pele. Super forte. Então, as minhas crises eram dermatite na pele. E eu brinco até com meu marido, eu falei assim, deixa a minha pele ter dermatite, não tem problema nenhum, eu não tenho mais a falta de ar, né? Então, você assim... já viu que
A oração é ouvida. A oração ouvida. Então, aquilo foi uma experiência muito forte de Deus. E naquele momento, aí passaram, né, algumas coisas, aconteceram algumas outras coisas, e eu com 15 anos, foi a primeira vez que eu ouvi, porque a gente escuta, mas nem sempre a gente ouve, né? É verdade. Eu já tinha escutado várias vezes a oração de Jabes, mas com 15 anos eu ouvi. Foi o que me fez chamar a atenção, assim, sobre essa oração tão pequenininha, sabe? Só que ela tem tudo a ver comigo. Eu sou, para quem conhece um pouco de perfil comportamental, eu sou estável, né? Apesar de eu ser empreendedora, de ter, né, da minha carreira ser na liderança, ser, né, essa coisa agitada, não é. Eu sou daquela devagar e sempre, eu sou estável, eu gosto de pessoas ali, sabe? E então, quando eu ouvi a oração de Jabes, eu falei assim, gente, é a minha oração. E a partir dos 15 anos, essa se tornou a minha oração por opção, sabe? E uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi a oração de Jabes, de não me fazer grandes provas, porque não precisa, Senhor, eu escolhi ser tua, eu escolhi fazer a tua obra por opção, então assim, não precisa me fazer grandes testes. Na época eu não entendia, hoje eu entendo que é porque eu já tinha, de alguma forma, uma consciência do meu perfil comportamental, né? Eu não sou da intensidade, mas eu sou da constância, da disciplina, né? E a oração de Jabes tem tudo isso, alarga minhas fronteiras, né? E quanto à nossa fidelidade com Deus. E a segunda coisa que eu sempre pedi a Deus também foi a sabedoria de Salomão. Só que eu ouvia as histórias de Salomão e tinha alguma coisa que me incomodava. Hoje, no meu entendimento atual, que eu consigo perceber o que é que me incomodava. Porque Salomão, em Eclesiastes, a gente vê que ele morreu infeliz. E hoje eu consigo entender que o que me incomodava na época, que eu não tinha consciência da maturidade, é que eu desejava a sabedoria de Salomão, mas eu queria ser feliz também. Então, como é que ser as duas coisas? E aí, depois de adulta, né, dentro dessas experiências que foram acontecendo, hoje a minha oração é que que Deus me conceda a sabedoria através do Espírito Santo, mas que eu tenha um coração de Davi, sabe? Que eu tenho um coração alegre, que eu tenho um coração bondoso, que eu tenho um coração segundo o coração de Deus. E muita gente, assim, às vezes não consegue entender quando a gente fala isso, fala, que é porque tá querendo, né, ser boazinha, ser isso, mas não é. Eu acredito muito nas escolhas mesmo que a gente faz na vida. É verdade. E eu sou consciente dessas escolhas, porque todas elas têm consequência. Todas. Seja consequência positiva ou negativa. E a gente vai sofrer as consequências das nossas escolhas. A Bíblia fala um pouquinho disso aí, né? Quando Deus estava ali Moisés estava em Cades Barnea, ali perto, né? Com todo aquele movimento, né? Então, fala assim, né? Hoje você vai escolher, né? O caminho de vida ou de morte, né? Então, eu creio que na nossa vida nós escolhemos, às vezes, alguns caminhos. Que vai abrir um outro caminho, né? Como Deus diz, vai abrir rios, né? Correntes de água no ermo. Ou vai escolher caminhos que são de mortes. Exatamente. Né? Você tocou num assunto que eu gostaria de ainda falar mais um pouquinho, né? Conversão é um processo, né? E para você, o que é ou por que a vida é preciosa? Dentro desse processo todo, né? Que você falou, não tem uma data X, não tem um momento X, mas tem vários momentos, né? Então, vamos aproveitar aí já para a gente fazer essa pergunta, né? Dentro desse processo, né, que nós vivemos de conversão, que a todo momento, tanto a conversão, ela é um processo, por quê? Porque a gente está em constante caminho para a santidade, né? E para você, por que a vida é preciosa? Certo. Eu acredito que a vida é preciosa, Andréia, porque dentro da nossa consciência cristã, a gente vai ter um galardão, né? E o galardão, ele é exatamente aquilo que a gente optou fazer aqui por e para pessoas, não por nós, né? Então, a preciosidade da vida, ela tá quando a gente opta enxergar a nossa pequenez, porém, a gente escolhe transformar essa pequenez em algo grandioso quando a gente decide fazer o que Jesus nos ensinou para fazer. Então, a preciosidade da vida é a gente acordar todos os dias e se policiar
para voltar os nossos olhos para as coisas boas. Sim. Porque a nossa mente, ela já nos tende a lembrar. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ai, que saco, já acordei. Ai, despertador, não sei o que lá. Eu quero dormir mais um pouco. Às vezes a mente satura a gente, né? E isso veio mais latente para mim. Eu fui atleta até os 18 anos. Eu joguei futebol de campo. Então, assim, eu sempre tive muita vida em mim. Eu acho que essa questão do que eu passei na infância, do você não pode tudo, eu não podia, porque eu passava mal. E eu quis superar isso. Então, eu acho que isso foi até um processo de superação. E aconteceu um marco na minha vida muito forte na maternidade. Sim. A maternidade me transformou absurdamente. Sim. Como? Você pode explicar mais um pouco? Eu estou no processo ainda desse entendimento. Eu tenho uma de 20 anos e ainda estou no processo. Pois é. Então, assim, inclusive, eu tive depressão pós-parto, né? Faço tratamento. Sim. Hoje eu já tô bem melhor. Glória Tem aquelas recaídas, mas assim, tô bem melhor. Aconteceu primeiro fisiologicamente, mas foi uma das coisas que o psiquiatra falou comigo, né? Ele falou assim, em uma das sessões que eu fiz com ele, eu falei com ele, falei assim, doutor, eu me perdi do meu eixo. Eu não sei mais quem eu sou. Porque as decisões que pra mim eram tão simples de tomar, hoje não são mais. Coisas que pra mmim eu fazia assim, vai cair fazer. Hoje não é mais assim, sabe? E parece que eu tô com medo das coisas. Você é muito prática, né? Muito prática, muito. Tem que ser feito, e acabou. Eu costumo brincar com a minha equipe o seguinte, meu nome é Estefânia e meu sobrenome é Solução. Então as coisas vêm, eu não enxergo eles com, nossa, que coisa grandiosa. Eu falo, gente, tá aí, tem que resolver? Vamos resolver. Não tem solução, que não tem solução, não tem solução. Não tem solução, Agora, eu também não vou falar para todas as coisas que vierem que não tem solução. Não. Lá na Paraíba tem um ditado, né? O que não tem solução, solucionado está. Né? Pois é. Então, e aí, quando veio a maternidade, eu percebi que as coisas não são tão simples assim. E aí, acho que Deus permitiu provas surpresa, né? Ainda muito maiores. A minha primeira filha, a minha gestação foi maravilhosa. Eu trabalhei do dia que eu descobri da minha gestação até o dia dela nascer, eu trabalhei. Só que no dia que ela nasceu, eu já tive a reação da anestesia. Sim. Eu tenho amnésia dos 3 primeiros dias no hospital, não lembro de nada. Eu tenho lapsos de memória, mas eu não lembro do meu período ali no hospital. E a partir dali, eu realmente nunca mais fui a mesma. Ela teve problema alimentar, então ela ficou exclusivamente no peito até os 8 meses. Pra você ter ideia, a gente baixou o hospital pra ela tomar adrenalina com 6 meses, porque eu introduzi banana. Sabe? Ela tinha ovo, banana, leite, tudo, alergia. Eu fiquei à base de frutas, legumes e água de alimentação. E ela é uma patolinha, né? É verdade. Então, assim, ela me sugava mesmo. As acho linda ali na frente, na igreja, dançando. Querendo pegar a luz do mundo. Bonitinho demais. E a mais velha, ela é uma patolinha. A mais nova já é mais minhonzinha, mas a mais velha é uma patolinha. E me exigiu demais. E ela não dormia. Então, a privação de sono, junto com a alimentação... E mais o problema, né? Desencadeou a depressão. Sim. Então, primeiro, a minha depressão foi uma questão fisiológica. Só que, Andréia, eu tô falando tudo isso pra gente chegar na preciosidade, claro. Tá? Só que como eu sou muito prática e sempre fui muito ativa, eu apontava o dedo. As pessoas que falavam que estavam em depressão, ou mãe que abria mão de alguma coisa porque quero viver a maternidade, eu julgava mesmo. Isso é um assunto muito interessante que nós estamos abordando agora. Porque realmente as pessoas, assim, às vezes, não têm dimensão do que realmente é você não conseguir. Porque eu gosto sempre de dizer assim, introduzir essa palavra. Depressão, você não conseguir lidar com seus próprios problemas. Isso. Com seus sentimentos, na verdade, né? Com até as suas frustrações, né? Até, de repente, você esperava, quando sua filha chegasse, um tipo de maternidade, né? Tranquilo, né? Já que você disse que trabalhou o tempo todo. E aí, quando chegou, não foi assim. A vida não é escrita 2 mais 2 igual a 4. Às vezes 2 mais 2 dá 5. Então, essa questão da depressão pós-parto, enfim, da depressão como um todo, né? É muito interessante que seja abordado porque é um assunto sério. É uma coisa que precisa de tratamento e os familiares ou quem está perto, os amigos, né, parentes, eles precisam observar, observando e valorizar aquilo que a pessoa está sentindo. Sim. Né? E o tratamento é fundamental. Né? E um adendo quanto a isso é exatamente sobre aquilo que a gente estava falando antes. Quando a coisa não tem solução, solucionada está. Exato. Tem muita gente que vicia na dor. Sim. Então, ela usa inconscientemente, ela se vitimiza
para poder ter a atenção das pessoas. Verdade. E por isso muita gente julga a depressão achando que a pessoa tá daquele jeito por causa disso, porque quer chamar atenção, porque não sei o que ela... Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão perto da gente e que estão passando por isso, sabe? E uma das coisas que meu psiquiatra falou comigo foi o seguinte, Stefânia, pessoas que chegam no meu consultório no nível que você está, são pessoas que suportaram por muito tempo pressões muito altas. Sim. E querendo manter a pose que se dá conta e não aceitavam não aquilo. Não se fragilizavam, né? Assim, eu tô frágil, eu não tô legal precisando, e tal. E eu sei até que eu passei por esse já processo. Começa... Porque eu não aceitei a depressão no começo. Eu tava sentindo que eu não tava legal. E os sentimentos, eles são claros. Porque você não consegue mais controlar seus pensamentos ruins. Porque a gente, na nossa normalidade, a gente tem pensamentos ruins. Claro. Só que quando a gente tá regular, a gente controla eles. Sobrepõe, procura uma coisa pra fazer e tal. E a vida vai, né? Não dói, não traz dor física, não traz aqui. André, eu cheguei a um ponto de não levantar da minha cama. Eu tinha que ter ajuda pra levantar, pra amamentar minha filha. Eu sei como é que é isso. É uma fraqueza que dá no corpo, é uma dor no peito. Assim. Não tem explicação. E como eu julgava muito, falava, coisa de gente fraca, a coisa de quem não tem nada pra fazer. Isso é coisa de rico, não precisa trabalhar pra ter dinheiro. A gente julga, nós somos seres humanos, né? E aí, como eu vejo, hoje eu enxergo também que a missão que Deus tem pra mim, ela é grande quanto a pessoas. Eu acho que Deus falou assim, minha filha, deixa eu mostrar o que é isso. Então, eu vou permitir que aconteça na sua vida pra você ter um olhar diferenciado. Deus sempre nos ensina, né? Exatamente. Seja nas situações boas e nas ruins, aí é que nós tiramos lições. Exatamente. Inclusive, eu vou dar uma palestra no evento que eu já fazer esse final de semana, e o meu tema é exatamente esse, agir apesar dos seus sentimentos, né? Inteligência emocional. E era uma coisa que eu sempre tive muito alta. E a depressão, ela te tira isso. Com certeza. Tira do eixo. Né? Como você disse. Eu não tô no meu eixo. Não tô. E aí eu falei com o meu psiquiatra, ele falou assim, olha, Stefânia, olha só. Se você fosse diabética, você teria que tomar alguma coisa para controlar o diabetes, não teria? Sim. Se você tivesse pressão alta, você teria que... Não é? Quando algum órgão do nosso corpo há um desajuste, a gente precisa de ajustar. Sim. Alguns têm cura, outros têm controle. É verdade. Então, deixa eu te falar. Não minimize o que você está sentindo. Você só está chegando nesse ponto de não conseguir mais ser produtiva de forma alguma porque você não deu a atenção necessária para o que seu corpo estava te mostrando. Então, o seu cérebro, Stefânia, ele é um órgão, como o seu coração, como seus rins, como seus pâncreas. Cansa. Exatamente. E ele, para ele funcionar bem, ele tem que ter as conexões neurais bem ajustadas. Sim. Se essas conexões tiver alguma ruptura por alguma questão, aí vamos falar de uma coisa mais direta, por exemplo, um AVC, né? Alguma coisa mais específica. Só que, quando a gente fala de questão neural, quando traz as emoções, que é especificamente a depressão, muita gente não dá valor. Mas isso é falta de comunicação assertiva entre as suas conexões neurais. Sim. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho a cura para isso? Não, eu não tenho a cura. Eu tenho um remédio para controlar. Agora, a gente vai viver um processo onde a gente vai ter identificação, vão ter outros profissionais apoiando nisso, né, e tal, para que a gente possa alcançar a cura. Claro. Existem pessoas que são curadas da depressão. Existem outras pessoas que vão ser controladas. Vão estar no limiar ali do controle, né? Porque o seu corpo, a gente não sabe. Por mais que a medicina esteja super avançada, o nosso corpo, ele ainda é uma caixinha de surpresa. Até o corpo reage até a própria medicação. Cada um de sua forma, né? O Covid veio ensinar muito isso, né? Cada corpo pode reagir de uma forma diferente, né? Pessoas atléticas, pessoas bem, vamos dizer assim, com todo nível de o corpo, como diz, sarado, bem, com exercício. Que é saudável, saudável morreu do nada. Pois é. Porque a reação é cada um, né? E é interessante que até nessa questão eu tomei um remédio que me deu um tipo de reação, então eu não pude continuar ele, aí eu tive até a gente encontrar o ajuste, né? Mas e aí, como eu demorei a aceitar que eu estava em depressão, porque eu achava que isso uma mulher de Deus não tinha. E outra coisa que eu quero tocar, né? Dentro da concepção da igreja, da gente viver no meio de igreja, tem muito isso. As pessoas às vezes pensam assim, não, você está doente, você está em pecado.
né? Ou você, minha filha, você precisa fazer alguma coisa. Então, assim, nós somos seres normais, nós adoecemos também, né? Com certeza. E assim, até eu não sei se eu já toquei nesse assunto, quando eu adoeci, eu tive um adenoma roto e tive um sangramento de 2,5 litros de sangue no fígado, né? E aí, o que é que aconteceu? É todo um processo e eu corri muito risco de vida, ainda tive uma sepsemia, enfim. E fiquei muito mal, 28 dias, 7 na UTI, então fiz 2 cirurgias, mas a questão é o seguinte, isso acontece, eu fui, aí as pessoas perguntaram, não, você é irresponsável, você não foi ao médico, eu digo, fui. Mas o médico disse, olha, isso aí, a cirurgia é complicada, então deixa assim. Que talvez você morra e isso nunca vai estourar. Mas comigo ele estourou. Do nada, né? E aí, o que é que acontece? As pessoas, Écio ficou muito triste, né? Porque não é brincadeira, né? De repente, eu estou em casa, 2 horas da manhã deu uma dor. Sim. E todo esse processo, e a gente não sabia o dia de amanhã. Eu passei 10 dias com um antibiótico fortíssimo e a gente não... Sabia como é que seu corpo não reagia o corpo, né? E febre muito alta, enfim. Tudo que uma infecção vem. Sim. Mas aí, o que é que acontecia? E assim, muito triste, as pessoas perguntam, pastor, por que o senhor está muito triste? Gente, será por quê, né? Então, assim, é uma... E é quase assim, o senhor não tem fé? Pois é. E era isso, eu dizia, às vezes assim, eu sabia que eu ia ter febre, muito alta, eu já sentia. Aí eu dizia, não, sim, vai pra igreja. Já pra ele não me ver, porque ele chegar, às vezes as pessoas ficam me perguntando porque eu tô triste. Eu digo, você tá triste, é natural, Sim. né? Os sentimentos humanos, eles vagueiam no nosso corpo. Exatamente. E também vão pra nossa mente, né? Exatamente. E isso influi. Nossa, demais. E essas questões da gente ter cuidado na nossa saúde, isso pode... É aquilo que a gente estava falando das consequências das escolhas, Sim. né? Nesse caso da minha filha, como ela não dormia, ela acordava a cada 1h30. E eu sempre dormi muito bem, mas depois de mãe, eu comecei a ter dificuldade para dormir. Porque eu acho que junto com a maternidade vem um medo que eu nunca senti na minha vida. Eu sempre fui corajosa, ousada para frente. Você é ansiosa? Não. Eu não, pois é, não porque sou. geralmente quem é ansioso tem medo, né? É. Porque tem medo do futuro, do minuto seguinte. E é por isso que eu acho que eu era destemida demais, porque eu não sou ansiosa por natureza. E quando veio a minha primeira filha, era assim, quando finalmente ela dormia, eu não conseguia relaxar porque eu ia lá ver se ela estava respirando, sabe? Um trem que eu nunca senti, um medo que eu nunca senti na vida. E aí, quando eu conseguia cochilar, ela já estava acordando de novo. E a Beatriz... Ela chorou muito nos 3 primeiros meses dela. Ela é muito chorona, muito. E o choro dela é aquele choro. Eu falei assim, gente, vão chamar a polícia pra gente, vão achar que a gente tá batendo essa menina, porque não tem condição. E nada fazer ela parar de chorar, uma loucura. Então, assim, é o que ele falou. E isso tudo, é por isso que quem é mãe de criança pequena, gente, eu deixo essa dica. Se você conhece alguém que tá puerpério, né, que acabou de ter filho, se você puder ajudar, sabe? Sim. Passar uma tarde pra deixar ela dormir, ajudar a arrumar uma coisa em casa, porque, olha, o corpo da gente tá reagindo, os hormônios estão não sei o que lá. Naturalmente, a gente já tem uma reação muito ruim. Sim. Eu não sei como é que essas mulheres davam conta antigamente, não, de verdade. Com 10, 12, Nossa, 18, 20 filhos. E aí, quando ela acordava, ela chorava. E não sei se você sabe, mas existe até um estudo que fala que uma das coisas, se não for a que mais traz irritabilidade é o choro de criança. É o choro. Né? E, então, assim, isso tudo, a privação de sono, essa questão da alimentar, tudo desencadeou a depressão. Eu não aceitei, afinal de contas, uma mulher forte, uma mulher que nunca teve medo de nada, uma mulher de Deus, não pode ter depressão. E fui só piorando. E aí, consequência no casamento. Eu falo que eu dou graças a Deus, assim, pro meu marido, porque eu cheguei e pedi ele pra sair de casa, não porque ele falou assim, mas você não me ama mais? Eu falei, não, eu te amo demais. Mas é porque eu não tô conseguindo ser mãe, esposa, profissional, filha. Eu tô dando conta de nada, tô dando conta de mim. Eu não tenho obrigação também de fazer me aguentar, sabe? Eu agora, pouco de energia que eu tô tendo, eu tenho que trazer pra minha filha. Então, assim, olha quanta coisa na nossa vida. É verdade. Né? Do dia pra noite muda tudo. Tudo. E
é aquela questão. Eu falo que frustração é excesso de expectativa. Sim, verdade. A gente passa aquela gestação maravilhosa, passando a mão na barriga, minha bebezinha vai chegar. Quando chega esse furacão na sua vida? Te vira da cabeça para baixo. Então quer dizer que você não lidera as expectativas. Não. Você as controla. Exatamente. Mas chega um momento que controlar é difícil, né, Muito, Stephanie? muito. E criança, filho, maternidade é exatamente... E você nunca sabe se você tá acertando ou não. Exatamente. E aí entra a Bíblia, né? Uhum. É por isso Porque que Jesus tem diz, que ser a "Lance bússola da sobre nossa mim, vida. né? Toda a sua ansiedade, todos os problemas. É. Né? A gente não tem resposta para as coisas. É verdade. E tem uma grande amiga que fala assim, Steph, consulta a Bíblia. Eu falo, mas eu não sei. Eu preciso de alguém que fala assim, eis que te digo, sabe? Alguém pra Você queria falar. isso aí? Eu queria isso, Ela entendeu? vai parar de chorar. Mas não é, né? E aí, como eu não tratei no tempo que eu precisava de tratar, eu fui fazer uma viagem a trabalho que eu ganhei, uma das minhas conquistas, sim. ganhou Mônaco e tal. Sei. Meu casamento já estava abalado, mas casada. Eu tomei o remédio para secar o leite da primeira, e já estava com 11 meses para 1 ano, então falei, tá na hora e tal. Ela já começou com a introdução alimentar, já tinha conseguido. Até porque você tem que voltar a trabalhar, né? E amamentar também é, de certa forma, amamentar por longo período. Sim. É meio... É bem desgastante. E outra coisa, E é um conflito de sentimento, sim. porque eu amava amamentar, mas eu ficava tão mal. A prolactina. Sim. A prolactina me fez mal demais, Andréia. Era olhar pra ela, sentir aquele amor e a lágrima escorrendo assim, ó. As químicas, né, do nosso corpo. Exatamente. E eu falei, gente, por que eu tô chorando? Por que eu tô nessa angústia? Eu tô fazendo uma coisa tão maravilhosa. Aí também o médico vem, a prolactina faz isso, aí explicou tudo. Então, assim, somos muito complexas, né? Verdade. E aí tomei o remédio pra poder secar o leite da primeira e o remédio cortou o efeito meu anticoncepcional e engravidei da segunda. Sem saber. Essa daí eu lembro. Pois é, casamento abalado, não queria ter outro filho de jeito nenhum, porque eu ainda estava no trauma. Ainda estava vivendo trauma. Meu casamento, sei lá, né? Meio, vamos dizer assim, bagunçado. E tal, a gente passando por outras questões pessoais com a minha mãe também. Minha mãe ainda estava lá em casa, uma loucura. E aí, quando veio, eu comecei a passar muito mal. E eu falei, gente, eu tô morrendo. Porque era um mal muito mal. Tá morrendo. Eu falei, tem alguma... Aí eu fui pra tudo quanto é tipo de exame. Fiz exame que grávida não pode, porque eu fiz a Beatriz, a primeira, eu descobri com teste de farmácia. A segunda, eu tava indo pra levando as minhas diretoras, as minhas principais líderes pra sede da empresa em Dallas. Uma viagem que eu que organizo, que eu que levo, você tem ideia, chega lá, eu alugo o carro pra 22 lugares, eu que dirijo nos Estados Unidos, então assim, é uma viagem muito esperada. Destemida. Sou destemida, todo mundo fala. E aí... eu no aeroporto, falei, gente, não tem condição esse mal que eu tô passando, não tem mais, era uma dor de cabeça, dor no corpo, e eu fiz o teste de farmácia, uma amiga falou, Steph, você tá grávida, eu falei, que tô nada, tô tomando remédio, tô não sei o que lá. Olha o ex que te digo. Olha o ex que te digo aí. Aí fiz o teste de farmácia, deu negativo, fiz 2 testes de farmácia, nos 2 deu negativo. Então na minha cabeça, como da primeira eu descobri assim, da segunda eu não tava. E todos os meses, você tá grávida? Não, tem a mínima condição de estar, já fiz o teste, só que eu não falava que era o teste beta. Entendeu? A informação pela metade. E aí eu fiz vários exames que grávida não pode fazer, tomei remédio que grávida não pode tomar, fiz, não sei o que lá, computadorizar, fiz tudo, com contraste isso que não pode. Depois dá um peso e o sentimento de culpa? Então, peso na consciência. Aí eu descobri porque fui tomar banho, e aí o Fernando falou assim, a moça tá tão magrinha, tá tão linda, você só tá com uma barriguinha, mas isso aí é porque ainda tá voltando o seu útero, né, da primeira e tal. Falei, eu tô magra como nunca estive. Que barriguinha é essa? Aí eu olhei no espelho, André, aquela coisa redondinha. Uma bolinha. Uma bolinha, igualzinha da primeira. Falei, aí eu comprei outro teste de farmácia. Terceiro. Mas aí eu liguei pro meu cunhado, que é médico, e falei assim, faz a solicitação do teste pra mim, que eu vou fazer o exame de sangue. Aí ele, você tá grávida de novo? Eu falei, você cala sua boca, você não fala nada com seu irmão, deixa eu fazer então. Bom, frigir dos ovos, descobri que estava grávida, claro que as nossas reações não foram as melhores, aí já vem outro sentimento de culpa, né, da rejeição e tal. As nossas reações não foram as melhores, nem minha, nem do pai. E... porque tudo tava vivendo um processo ainda vamos dizer, de recuperação. Aí normalmente, assim, hoje eu falo com muita tranquilidade, e eu acredito que isso tem que ser falado. Porque foi uma das coisas que eu senti, de estar só, porque a gente tem vergonha de falar isso. Sim. A gente tem vergonha de assumir nossa fragilidade, a gente tem vergonha de assumir que a gente não queria, a gente tem vergonha dessas coisas. Agora, e aí fica assim, e agora? Como é que é com ela? É o presente da nossa vida.
sabe? Ela é bem alegre, e a gente já ressignificou com ela, Sim. sabe? Eu pedi perdão a ela na barriga ainda, mas são sentimentos que a gente tem que a gente não escolhe. É até medo. Aquele Exatamente. medo que você... Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? E existiu um episódio que aí a gente linkando com o empreendedorismo. Certo. Um bom empresário, ele tem as metas dele muito claras, né? Uhum. Então, eu tenho, na verdade, mas especificamente nessa ocasião, eu acho importante eu falar isso hoje aqui, porque às vezes alguém pode passar por isso. Eu tinha o meu cartaz de metas, quadro dos sonhos, como várias pessoas podem falar lá. Eu também tenho meus quadros dos sonhos. Pois é, e é muito importante, porque a visualização, isso tudo traz a gente, né, realmente trazer a realidade, materializar aquilo que a gente deseja. E aí, quando veio a resposta, eu fui pro meu quarto e comecei a rasgar todo o meu cartaz de sonhos. Falei, agora que eu não consigo mais isso, agora não sei o que lá, por causa de tudo que eu tava vivendo. Vou conseguir minhas metas. E teve uma coisa, olha que interessante, olha o poder disso. Teve uma coisa que eu não consegui rasgar, que na hora que eu peguei pra rasgar, eu perdi a força do joelho, eu caí no chão de joelho chorando, que foi a bandeira de Israel. Porque um dos meus sonhos era mandar os meus pais, dar de presente, porque eu sabia que os meus pais nunca iam realizar aquele sonho deles mesmo, eles pra eles. Eles sempre viveram por nós e pelos outros. Meus pais são... Altruístas, assim. Não, eu falo que eles são alteristas, né? Eles dão mais do que devem, entendeu? Mas assim, então eu sei que eles não fariam, eles não priorizariam isso. E era um sonho que eu tinha, era conceder esse presente, essa viagem pra eles. E eu não consegui rasgar a bandeira de Israel. Pasme, Andréia. Foi a única coisa que eu consegui realizar naquele período. Aí. Você acredita? E veio de uma forma muito melhor, porque não foi da forma que eu tinha idealizado fazer pra eles, mas Deus concedeu no período que tinha que ser e tal, e os meus pais foram da melhor forma pra Israel, comigo podendo dar esse presente pra eles, sabe? Bom. Deixa eu falar outra coisa, vamos falar um pouquinho agora da igreja, desse processo que você viveu. Ser filha de pastor, eu sou esposa de pastor e sou mãe de uma filha de pastor. E realmente não é fácil. Não. As pessoas esperam, por exemplo, perfeição, né? E nós somos humanos, né? Eu digo sempre às pessoas, olha, tem dia que eu tô com raiva, tem dia que eu não tô com vontade de falar com as pessoas. Tem dia que eu quero falar muito com as pessoas, né? Quero interagir. Eu sou uma pessoa que gosto muito de interagir. Mas os filhos, Sara, por exemplo, que é a nossa filha, ela não tem obrigação de nada, né? Ela é um ser à parte, embora que esteja introduzida, né, na concepção, né, da igreja, mas ela é independente. E os filhos dos pastores sofrem muito, né? Porque você disse essas palavras, algumas vezes as pessoas são inclusive muito duras para julgar, né? Nós que somos a família pastoral, né? Você passou por isso. Como é essa experiência e como você superou? Já que a gente está falando de superação, até da própria depressão, e vamos falar agora um pouquinho. Como é superar esse julgamento, vamos dizer assim, de certa forma religioso, de que você tem que ser perfeita, você não pode adoecer, você não pode ter falhas, você não pode... Enfim, você não é um ser normal. Né? E é interessante isso. Para mim foi muito marcante, porque eu falava, eu não vou casar com o pastor. Eu não vou casar. Sara também diz isso. Eu não vou casar com o pastor. Assim, eu fui incisiva. As minhas irmãs casaram com o pastor. Uma delas não, mas as outras duas sim. E são meu exemplo de vida e tal, mas assim, foi uma coisa que me marcava muito por causa disso. A gente criança, brincando na igreja, os diáconos ou quem tinha que chamar a atenção da gente, chamava a mim, eu que tinha que subir e o restante das crianças podiam ficar. Eram umas coisas assim, sabe, meio loucas. E aí teve até uma situação, quando eu comecei a namorar com o meu marido, a gente casou em julgo desigual. Escolhas. E aí, teve um momento, quando eu tava namorando, que um dos líderes da igreja chegou pra mim e falou assim, que exemplo que você tá dando aí, Stefânia? Se as minhas filhas se desviarem, se as minhas filhas não forem, né, saírem do caminho, pode ter certeza que a parcela de culpa é sua, viu? Olha só, que culpa. Sempre assim. E aí, eu lembro também de outro que, brincando e tudo, mandou eu subir. Você tem que dar um exemplo. Eu falei assim, eu só subo a hora que seu filho subir. Sabe? Eu peitava um pouco também. E aí, mas essas coisas vão trazendo realmente um pouco desses traumas. Só que eu sou muito autorresponsável, sempre fui. Sabe? E aí, quando essa pessoa falou essa questão dos filhos dela, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O nome do meu pai é Nadir e o nome da minha mãe é Janes. Independente dele ser pastor ou não, eles me educam. E a educação não está dentro da igreja, a educação está dentro da minha casa.
Se o meu pai me chamar a atenção agora, eu não estou fazendo nada sem a benção deles. Porque quando eu decidi namorar meu marido, eu sentei com meu pai e com minha mãe, eu pedi autorização, eu pedi a benção, eu falei com eles, eu sei das consequências das minhas escolhas dentro da Bíblia, eu sei que quem vai sofrer mais vai ser eu, vocês também vão sofrer mais, mas eu não quero fazer sem a benção de vocês. E eles me concederam. E aí eu falei, eu pedi. Agora, se as suas filhas não saírem do caminho por alguma coisa, você não tem que colocar nas minhas costas a responsabilidade, é a sua criação, não sou eu. Ou nem é a sua criação, é uma escolha delas, né? Mas essas coisas pesaram muito na minha vida e me fizeram fazer algumas escolhas na vida por querer suplementar ou suplantar ou bater de frente com isso, sabe? E a superação veio na maturidade. Que bom. E a maturidade, ela não depende de idade. Eu conheço pessoas muito novas, extremamente maduras. E conheço pessoas velhas de idade que são completamente imaturas. Eu falei, meu Deus do céu, tem 15 anos de idade, né? Tem 12, sabe? E a maturidade a gente tem que permitir amadurecer, né? Muito bom. Como? Enxergar situações e buscar lições delas, né? E por um tempo eu contestei Deus, sim. Por um tempo eu contestei Deus. Só que eu sempre tive a seguinte oração, Andréia. Deus, essa é a minha vontade, esse é o meu olhar. Mas eu aprendi que o Senhor está muito além de mim. Então, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, eu te dou autoridade, legalidade na minha vida para sobrepor a minha vontade. Por mais que na hora eu não entenda. Que eu chore, que eu faça pirraça, mas depois eu vou entender. Eu sei que eu vou olhar para trás e vou entender. Então, eu sempre orei. E como eu dou essa autorização para Deus, eu vejo Ele fazendo isso na minha vida. E teve um momento em que eu senti muito claro no meu coração que a minha vida com Deus, ela independe da religião, ela independe da igreja, ela independe do que foi a história dos meus pais. A história dos meus pais foi a história dos meus pais, mas quem está construindo a minha sou eu. É verdade, as suas escolhas. E isso, o meu pai tem uma grande parcela nesse sentido, sabe? Porque a minha mãe, ela é mais de imposição, é mais autoritária. Decisiva. O meu pai, ele é conscientizador. Sim. Então, meu pai fala assim, ele dá mais... Seu pai tem um coração de pastor. E dá mais certo comigo quem me faz pensar do que quem manda em mim. Eu acho que eu sou estável dominante. Então, assim, eu tenho um pouco de repulsa de quem me manda. Eu também tenho esse perfil de dominância e quando as pessoas vêm me impor, é muito difícil. Complicado. É difícil a gente aceitar. Então, só que eu sou super aberta a diálogo. Então pronto. Quando a pessoa conversa, explica, olha, vamos fazer assim. Então, quem me entende da melhor forma, conversa comigo. Exatamente. Porque geralmente eu cedo. E aí o meu pai, ele traz as respostas. Eu gosto de respostas. Sim. Tanto que eu, adolescente, minha mãe falava assim, você não vai fazer isso. Eu falei assim, por que não, mãe? Porque eu não quero. Mãe, mas isso não é resposta. Eu nunca aceitei só o não puro e simples seco, entendeu? Mas essa também é característica. Tem até um episódio que quando eu conto, todo mundo ri. Teve uma vez que eu tava deitada no sofá e minha mãe falou assim, Stefânia, vai fazer isso. Eu falei assim, mãe, você tá pedindo ou tá mandando? Ela saiu de onde ela tava, foi lá, colocou as duas mãos. Por que você tá me perguntando isso? Eu falei assim, mãe, porque se você estiver pedindo, eu posso falar que eu não quero fazer. Mas se você estiver mandando, eu tenho que obedecer. Eu quebrei ela, sabe? É verdade. Aí ela começou a rir, falando, não, eu tô mandando, você tem que fazer. Eu falei, então tá, né? Eu sou obediente, então tem que ir, né? Mas o meu pai, ele veio trazendo essa consciência. Né? Então, ele sempre falava... e ele falava, filha, a Bíblia fala isso, isso, isso e isso. Então, olha só, se você for por aí, provavelmente pode acontecer isso. O que você acha dessa consequência? Então, ele me fazia pensar e refletir, sabe? E então, isso... Eu atribuo muito ao meu pai. Essa quebra dessa minha... Da barreira, do paradigma que você... Do preconceito, exatamente. Vamos dizer assim, que criou, né? Porque o meu pai, ele era autêntico. O meu pai... né? Graças a Deus ele está vivo. Mas assim, o meu pai, o que ele é dentro de casa, ele é no trabalho, ele é na rua, ele é na igreja, ele é onde for. Glória a Deus. E eu tenho esse exemplo comigo. Eu acho que assim... A Stefânia que você tá conhecendo aqui vai ser a Stefânia que se me encontrar na rua, vai ser aquela... Provavelmente sem maquiagem, mas vai ser a mesma, sabe? Com os mesmos conceitos. Meu pai me ensinou a ser congruente. Então, a maturidade veio me trazendo essa superação. Sim. Hoje, eu tenho um olhar de respeito. Sim. Hoje, eu tenho um olhar de autoridade. Tanto que, quando a gente veio para Brasília, eu fiquei um tempo sem igreja. E eu comecei a sentir falta, porque eu acho que a brasa fora da fogueira, a gente precisa como ser humano, né? E aí, eu visitei algumas igrejas. E quando eu entrei aqui,
Eu morava lá em Águas Claras ainda, depois que a gente mudou pra cá. Quando eu entrei aqui, eu senti uma coisa. Eu falei, meu Deus, eu tô em casa. Que lugar que é isso? E não conhecia ninguém. Que bênção. Mas acho que é Deus que escolhe pra gente. E aí eu senti uma coisa tão boa. Eu falei, amor, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou vir, é aqui, sabe, e tal. E aí continuei vindo e tudo. Aí conversei, né, com o pastor Écio. Sim. Só que eu só pedi a carta depois que meu pai veio. Sim, eu pedi também, eu tive a bênção dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, né, pra gente poder vir pra cá. Então, assim, quando a gente aprende e entende sobre a autoridade bíblica, a gente supera isso. Entendeu? Então, a superação, ela vem pelo amadurecimento e pelo entendimento das orientações divinas, sabe? É aquilo que Deus espera da gente. Ele fala que dá a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. A sua liderança é a liderança, se você tendo escolhido ela ou não, é a liderança que tem sobre você. Então, você vai honrar. Se não concorda, você vai honrar. Sabe? E meu pai sempre falou, meu pai fala assim, minha filha, a Bíblia fala, honrai pai e mãe, não é se pai e mãe for bonzinho ou legal, é honrar pai e mãe, isso é um mandamento pra você, não é um mandamento pra mim que sou pai. E meu pai tem autoridade pra falar disso, porque ele teve pais complicados, assim, a mãe, né, ele perdeu o pai muito cedo, mas a mãe muito complicada, assim, a minha avó e tal, mas ele sempre ensinou isso. Sabe, ele falou assim, isso é um mandamento pra você, eu não posso fazer essa escolha pra você, filha. E eu não tô falando que eu tenho muitos defeitos. Mas minha filha, foi o pai que Deus quis pra você. E honrar é muito mais do que obedecer só, né? Honrar é honrar. Ô, Stefânia, me diga uma coisa. Agora vamos falar um pouquinho do profissional aí. Certo. Eu já lhe apresentei como empreendedora de multimarcas, né? Você tem a Mary Kay, né? Isso. Representa a Mary Kay. Sou diretora nacional da Mary Kay. Tem um restaurante na Asa Sul. Você tem uma loja da Probel Colchões lá no Parque Shopping. E agora está trazendo uma novidade para Brasília, né? Na verdade, eu não estou trazendo para Brasília. Eu estou levando para Goiânia, Espírito Santo e Belo Horizonte. É regional, né? É a Lady Drive. Mas vai estar em Brasília também, tá? Boa notícia. Tá certo. Vamos andar de Lady Drive. Isso. É um aplicativo, né, de transporte urbano exclusivo para mulheres. Isso. Né? Então, eu vi aqui que, de certa forma, o seu olhar é muito nesse sentido do feminino, né? E aí, como fazer? Me dê uma dica. Tem uma pessoa que está lá te ouvindo e está esperando exatamente essa dica para deslanchar na vida, né? Vamos lá. O que fazer para ser uma consultora ou uma empreendedora de sucesso? Certo. Seja na Mary Kay, seja na, vamos dizer, né? A Lady Drive já é uma coisa maior, né? Seja dona de um restaurante, uma padaria, mesmo dono de loja. Como é que se faz para ser uma empreendedora de sucesso? Porque você é uma mulher de sucesso. Glória a Deus por isso, Amém. Né? Volta a Ele a honra e a glória. Amém. E assim, isso aí eu chamo que são as empresas familiares, né? Quem comanda mais a Mary Kay, por ser muito feminino, sou eu. O Fernando fica, né? O Fernando é restaurante e os colchões, é ele que encabeça. E a Lady Drive, alguns territórios a gente está fazendo juntos e outros. E assim, Andréia, eu não nasci com essa veia empreendedora. Pelo contrário, por incrível que pareça. Eu trabalhei em multinacional, trabalhei em 4 multinacionais antes de começar a empreender. Você aprendeu antes? Eu trabalhei porque meu perfil estável me leva a saber quanto que eu vou ganhar por mês, saber o horário que eu vou fazer, o horário que eu não vou. E um empreendedor não é assim. Não. O empreendedor não tem hora para começar, não tem hora para terminar, não sabe quanto que vai ganhar, tem mês que vai ganhar muito, tem mês que vai ganhar nada, você tem que fazer seu equilíbrio, seu fluxo de caixa. Tem que ser agricultor, né? Um ano pode chover, o outro pode não chover, como é que faz para plantar, para germinar Mas Deus e tal. vai abençoar. É isso. Eu falo que se você quer ter experiências com Deus, seja um empreendedor. Glória a Deus, olha aí, gente, a dica, primeira dica. Né? Então, assim, eu não nasci, eu trabalhei muito tempo como no mercado tradicional, vamos falar assim, e o meu marido sempre já teve essa veia empreendedora. O Fernando é empreendedor nato, empresário, ele é maravilhoso, né, nas coisas que ele faz, e foi ele que me trouxe a abrir essa visão. E foi interessante que a minha escola da vida empresarial, ela foi através de Mary Kay. E tem um livro que eu gosto muito de indicar, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Para quem pensa em empreender e ainda tem um pouco de dúvida quanto a isso, eu acho que é um dos primeiros livros que precisa ser lido, porque ele ensina esse caminho dessa transição, sabe? Do processo que você tem de sair de uma cabeça linear para uma cabeça empreendedora, tá?
uma das... De uma coisa estável. Isso. Para você querer alcançar um patamar a mais. Exatamente. Até mesmo porque, Andréia, se a gente for olhar as pessoas... Agora eu vou falar de questão financeira especificamente, tá? Uma pessoa, ela não é mais abençoada porque ela é crente e por isso ela é rica. Não tem nada a ver. Existem pessoas muito ricas dentro da igreja, existem pessoas muito pobres que têm uma vida com conexão com Deus. Eu acredito Extrema. que o sucesso... É maravilhosa. O sucesso financeiro, ele tá no seu aprendizado de como lidar com finanças. É dons e talentos. Né? Eu tenho uma frase que diga assim, não é quanto você ganha, é como você gasta. E é isso. E como você administra tudo isso que é confiado nas suas mãos, né? Então, se você desenvolve uma mente próspera financeiramente, né? Porque você pode ter uma mente próspera de saúde, você pode ter uma mente próspera de relacionamento com pessoas. Sim. E tem gente que vai desenvolver a mente próspera financeira. E isso é aprendido, porque eu aprendi. Tá? Eu não tinha e eu aprendi. Como que eu aprendi? Primeiro, eu identifiquei que isso queria... Lembra do que eu falei? Eu quero, mas Deus não quer. Ou eu não quero, mas Deus quer. Aconteceu isso comigo na vida empresarial. Pronto, então eu já vou fazer uma pergunta. Você já forçou uma porta que Deus não abriu? Já. E como é que foi a sua reação? Péssima. Ai. Péssima, porque Então, entra essa questão, né, da gente querer e não ser. E aí... eu não queria fazer Mary Kay, me chamaram várias vezes e eu falei não, porque eu estudei, né, vender batom e tal, já tenho trabalho, estudo e tal. Bom, e aí Deus falou assim, você não tá entendendo que você não quer mais é o que eu quero, porque eu vou te usar nisso pra atingir milhares de vidas. Hoje eu consigo entender, na época não. Só que aí aconteceram algumas situações... É isso, né? As coisas de Deus, às vezes na hora a gente diz... Não, Deus, não é assim, mas lá na frente eu disse, Senhor, era isso. E aconteceram situações que me fizeram precisar do negócio. Então, eu comecei na Mary Kay para comprar com desconto para uma das empresas do meu marido na época. Nem foi para mim, porque eu não usava nada, eu não usava nem batom, nem protetor solar. E aí, eu comprei com a intenção de colocar lá, e aconteceram algumas situações onde eu tive que pegar aquilo e falar assim, não pode ter loja, né? Então eu tive que começar a vender, nem que fosse para voltar o que eu tinha investido. Sim. E quando eu fui vender, eu falei assim, gente, no meu trabalho eu mostrava, as pessoas compravam, no churrasco final de semana com os amigos eu mostrava, as pessoas compravam, gente, o povo compra. Para o mar, né? Quando Deus está no negócio. E aí eu vou lembrar de uma experiência que a gente teve agora, né, com você, que eu estava super na dúvida. Andréia, como te liguei, né? Eu parei no carro chorando, acho que você sentiu minha voz embargada. Parei dentro do carro chorando, falei assim, Andréia, como ouvir Deus? Como saber que é de Deus isso pra mim? Eu tô com muita dúvida. E a resposta que você me deu foi essa, se as coisas fluírem... É como o rio que corta o mar. É porque Deus tá trazendo paz, Deus tá permitindo, abrir portas que você não imaginava e tal. E foi isso que aconteceu. Deus e aí as coisas começaram a acontecer. E eu falei pra você, Stefânia, eu não sou do ex que te digo. Foi. Mas eu vou falar o meu processo com Deus. Então, se você quiser seguir, é o meu exemplo. E foi tão interessante que foi exatamente isso que aconteceu. Só que eu já tinha essa experiência, Andréia, há 11 anos atrás, e eu perguntando de novo. Isso mostra mais uma vez a fraqueza e a pequenez do ser humano, né? A Deus permite a gente as experiências e a gente ainda continua sem... É verdade, né? Eu digo sempre assim, que às vezes a gente esquece o que Deus já fez por nós. É. Por isso que a Bíblia, de vez em quando, ela lembra, né? Quem é você? Exatamente. Né? A nossa identidade em Cristo ela tem que estar firme com a gente. Muito... A gente tem que relembrar a gente mesmo. E aí aconteceu isso, e eu precisei... Só que na Mary Kay é uma empresa extremamente meritocrata. Então, todo mundo começa igual. Não tem como eu comprar uma posição, tá? E aí é mais uma questão. Como é que eu saio? Já de uma posição, já ganhava bem, já estava estabelecida, tive propostas de outras empresas, mas aí, de novo, a minha oração. Com Deus. Jabes. E aí, as coisas começaram a fluir, já estava muito estressada na outra empresa que eu estava, assim, e aconteceu, graças a Deus, eu saí da empresa, e eu estava com isso nas mãos, só que eu tinha um outro projeto na minha cabeça. Porque também o que eu falei pra você é assim, olha, quando não é de Deus, Deus começa a fechar as portas, né? Então, assim, aí eu tô vendo aqui minha resposta pra você. Nesse processo, né? Você trabalhava numa empresa estável, estava tudo bem, mas aí Deus começa a fechar as portas. O coração da gente começa a se inquietar. Nossa, eu tava indo trabalhar chorando, eu já não tava... Nada Fluindo, fluía, tava muito difícil eu trabalhar lá. Só que eu ganhava bem, né? Mas dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. E até hoje eu aprendo isso. E aí... as coisas começaram a acontecer e eu comecei do nada, mas eu comecei tipo assim, isso vai ser temporário,
até isso acontecer. Então, no meu primeiro ano de Mary Kay, eu continuei entregando currículo e fazendo entrevistas em outras empresas. E, André, eu passei. E fui chamada. E teve um momento, só que ao mesmo tempo, nesse meu primeiro ano de Mary Kay, em 11 meses dentro da carreira, eu cresci muito. Eu conquistei meu primeiro carro cor-de-rosa. Eu conquistei minha primeira joia, minha primeira então, viagem. Quando você chegava com um carro cor-de-rosa que todo mundo dizia, olha o carro cor-de-rosa. E era uma Tucson. Aí, na época, a Tucson tava muito, assim, em moda. Aí todo mundo, nossa, mas é uma Tucson, é rosa. Sara era ainda pequena, menos idade dela. Olha, ela ficava louca. Mãe, eu posso pintar meu carro de rosa? Oh, não. Meu Deus. Deixa que a tia Steph te explica como que você ganha o seu. Mas foi assim, foi muito rápido. Com 11 meses eu já conquistei meu primeiro carro, mesmo com esse preconceito. E aí eu quero te falar. Não era o que eu queria, mas a disciplina traz resultados também. Então, outra dica, gente. A disciplina traz resultados. Exatamente. Né? Então, às vezes, você pode não fazer porque você não quer. Mas se você fizer por causa da disciplina, o resultado vai acontecer. Isso é bíblico, né? Sim. Deus honra a diligência, as mãos diligentes, né? Então, assim, aí eu fiz esses processos seletivos e passei. Só que teve uma coisa interessante, que foi o seguinte, eu já estava de carro rosa e eu fui chamada para a vaga dos meus sonhos, a vaga que eu queria, na multinacional que eu queria, que é a segunda maior multinacional, literalmente, do mundo. E era a vaga que eu queria. E aí, eu parei meu carro, eu tinha acabado de sair de uma entrevista do próprio negócio Mary Kay, que tinha sido péssima, a pessoa tinha me tratado mal, com preconceito, porque quem não conhece o negócio não entende, né? A minha amiga hoje, que é minha descendente, ela falou, amiga, por que você não me mostrou seu... A gente fala contra-cheque, mas na verdade não é minha retirada, né? Na época, ela foi minha chefe, ela ganhava, na época, 10 anos atrás, 11 anos atrás, ela ganhava 4.200, já era um salário muito bom pra época, né? Sim, com certeza. E o meu primeiro ano de Mary Kay, eu já terminei ele faturando mais de 10 mil de retirada. Fora o carro, fora as premiações, é muito Agora, alto. me diga uma coisa, daí eu vou engatar uma pergunta. Qual a importância da rede de relacionamento que você tem para ter esse sucesso? Fundamental. Empreendendo. Fundamental, Andréia. Olha, e agora eu vou te falar, não só no empreendedorismo, tá? Certo. Vamos falar de empreendedorismo, porque o sucesso em qualquer negócio, ele depende das conexões que você tem. Sim. Olha aí, outra dica, conexões, né? Certo. Saudáveis e proativas, exatamente. Né? E assertivas. E você tem que estar com pessoas com o mesmo nível de objetividade, de desejo, de comprometimento, de pensamento, tá? Se você tá perto de pessoas, não é que você vai sair ou ignorar ou desdenhar, mas aquela pessoa, ela não vai somar contigo. Então, ela pode ser uma pessoa que você vai ter carinho, apreço, vai sentar pra fazer um churrasco e tudo, mas não vai ser a pessoa que você vai estar contigo. Você vai tirar um exemplo, vamos dizer, né? Isso. Nossa, isso aqui, ó, fulano fez isso. E nem vai trazer pra muito perto, pra dia a dia. Tá? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é comprovado cientificamente. Então, quem são as pessoas que você está convivendo? O que elas estão trazendo para sua vida? Negativos, a gente fica se torna negativo. Tem jeito. A gente reclama da vida, passa a se murmurar. Aí, por exemplo, quando a gente convive com uma pessoa que é alta astral, ri, nossa, como... Né? E quando a gente não tá no mesmo polo, pode observar que incomoda. Se você tá meio baixo astral e você tá perto de uma pessoa muito positiva, você sente mal. Isso. Ai, que saco. Não é? A conversa de fulano é chata. Exatamente. Ao mesmo tempo, o contrário. Da mesma forma, o contrário acontece. Então, assim, a gente nem vê o tempo passar. Não é? É muito bom. Só que a gente tem que estar nesse nível, esse nível energético de polo, né? Então, as conexões, Andréia, as pessoas, elas são fundamentais. O que Jesus veio fazer aqui na Terra, Andréia? Relacionar com pessoas. Hoje, conexões. Hoje, no mundo empresarial, é muito comum a gente falar sobre escalar, tá? Escalonar, escalar. Sim. O que é o escalar? É você fazer alguma coisa que você consiga alcançar o maior número de pessoas. Sim. Então, aquilo que você faz é escalável, você vai ser bem sucedido. Se aquilo que você faz, você não consegue escalar, você vai ter limite. Eu vou trazer para a Bíblia. Você é exemplo, né? Se você é exemplo, você vai subir, né? Pessoas vão te seguir, vamos dizer assim, né? Usar a linguagem habitual, né? Me diga outra coisa, que eu quero que você me explique. Qual é a sua técnica de fidelização dos seus clientes, né? Porque hoje em dia, nesse mundo tão volátil, né? Tudo é muito passageiro, até as pessoas, né? A teoria do mundo líquido. E como é que a gente fideliza um cliente?
A Mary Kay ensina uma coisa pra gente que ela fala o seguinte: todas as pessoas que passarem perto de você, você enxerga uma placa no peito ou na testa escrita "Faça-me sentir importante". Isso. Então, a melhor forma de você fidelizar alguém é você tratando ela como única e exclusiva. Olha, e outra dica, gente. Pega aí. E isso é qualquer pessoa, Sim. tá, Andréia? Onde eu passo. Porque eu não sei quem vai ser aquela pessoa no futuro da minha vida. Sim. Eu não sei quem que tá passando ali. E aí, se eu passo, às vezes, né, do faxineiro ao presidente, sei lá. Quando a gente tá na rua, todo mundo vestido igual, se eu tiver um dia precisando de sangue, pode ser um ou outro que vai vir e vai me doar, eu nunca sei. Verdade. Sabe? Então, a gente precisa de criar que uma palavrinha ensina que é a empatia. Uhum. A empatia sem você deixar invadir a sua vida. E isso pra mim é muito difícil, porque o meu perfil comportamental é daquele que me faz eu me envolver envolvo demais, se importar demais. E não pode. Teve uma palestra que eu fiz que foi interessante, que ele fez assim: eu vou, mas com um elástico aqui, ó. Então, a gente tem que ter a empatia no sentido... aquele equipamento do exercício, né? Você vai com cinto. Vai com cinto assim. Vai até um lugar, depois ele faz uma resistência tal que você tem que voltar. Você tem que ter um limite, né? O limite do outro começa quando o seu termina, né? Então... Ou o seu termina quando o outro começa, depende de como a gente enxerga. Então, assim, a empatia, Andréia, é a gente conseguir olhar com o olhar do outro. Então, a melhor forma da gente fidelizar é quando a gente olha para o nosso cliente ou para aquela pessoa que está na nossa frente, seja o que for. E quando eu falo cliente, Andréia, um pastor tem cliente? Tem. Um público, né? Os membros são clientes, vamos pensar assim. O que é o cliente? É aquela pessoa que você está entregando alguma coisa para ela que vai ser, de alguma forma, bênção na vida dela. Vai solucionar um problema, vai entendeu? Então, assim, um médico tem cliente? Tem. Que é chamado de paciente, sim, mas é um cliente. Né? Do pastor são ovelhas. Exatamente. Deixa eu lhe dizer, quando nós estudamos no seminário, isso foi uma coisa que ficou bem claro para nós. O nosso professor, nós tínhamos um professor de práticas cristãs. Na realidade, eram as cerimônias. E ele falou uma coisa que a gente aprendeu, né? Por exemplo, quando falar com a criança... o adulto é alto, né? Isso. A criança menor. Então, fique no nível dela. Fique na altura dela, isso. Porque aí ela vai entender que você é igual e está valorizando ela. Isso. Né? Então, eu acho que é isso que você está dizendo. Exatamente. E para as pessoas adultas, converse olhando no olho. Né? Dê atenção. Faça aquela pessoa se sentir